Hoje a gente vai conversar sobre as 4 principais deficiências de nutrientes que é comum nas doenças inflamatórias intestinais. Não é só essas 4, né? Não são só essas 4. Porém, são aquelas principais mesmo, sabe? Que é muito bem documentado na literatura científica. E não só isso. É o que a gente realmente vê em consultório, né? Eu atendo esses pacientes com doenças inflamatórias intestinais, eu sou nutricionista, né? Trabalho nessa área há muitos anos, desde 2018, mais precisamente. E de fato, o que está lá na literatura bate com a realidade dos fatos. Então é muito comum, realmente, quando eu vou analisar os exames desses pacientes que têm Crohn ou retocolite ulcerativa, né, que são os dois principais tipos de doenças inflamatórias intestinais. A gente vê lá nos exames e frequentemente esses 4 marcadores, eles estão alterados de fato, né? Eles estão baixos. Isso leva, obviamente, a uma segunda situação, além da própria doença inflamatória intestinal, o que não é legal, né? Por exemplo, o cara já tem a doença inflamatória lá, a doença de Crohn, aí ele fica com deficiência de ferro, aí além disso, agora ele vai ter o Crohn, vai ter a anemia e vai ter as consequências da anemia, ou seja, a fadiga, a fraqueza, entre outros aspectos, entendeu? Então a gente sempre tem que olhar para esse paciente com no caso para você que está assistindo esse vídeo, eu não sei se tu tem esse diagnóstico, mas eu tenho muitos pacientes que me acompanham, talvez você seja um deles. Então a gente sempre tem que olhar para você, para esse paciente com um olhar de prevenção. Não quero deixar ele chegar aqui. Já basta o Crohn. Não vamos deixar esse cara ficar indo com anemia e as consequências da anemia. E entre outros aqui que a gente vai conversar, entendeu? Então, não podemos deixar isso acontecer. O máximo que a gente conseguir, é óbvio, né? Nem tudo está sob o nosso controle. Certo? Então, é um trabalho tanto do profissional que tem que ficar atento, mas também do paciente que tem que buscar ajuda. Duas coisas, responsabilidades mútuas aqui. Certo? Inclusive, já quero abrir aqui um adendo antes de eu começar o vídeo, que eu tenho uma consultoria nutricional especializada para pacientes com doenças inflamatórias intestinais, onde eu faço um verdadeiro processo de acompanhamento com esse paciente, para que ele saia das crises, ajude ele a entrar em remissão, a prevenir essas deficiências, a corrigi-las, enfim, certo? Então, se você tem interesse, clica no link aqui abaixo, é o primeiro link. Mas vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo aqui. Tá gravando aqui. Eu sempre olho se tá gravando, porque às vezes eu gravo o vídeo não gravando. Pense aí, a raiva que dá. Passa aqui 30 minutos falando, 20 minutos, se você vai ver e não gravou, pense. Mas enfim, tá tudo ok. Então eu vou dividir aqui, pessoal, esse vídeo aqui em 4 partes. A gente vai falar um pouquinho sobre Crohn e retocolite, por que um desses dois sofre mais com essas deficiências, você vai entender. Isso aqui é importante você saber disso. Já para sua consciência ficar aqui, ó, com um pisca, né, um pisca-alerta aqui. Eita, se eu estou nessa situação, então é aí que eu tenho que ficar mais vigilante. Pronto, tem que ficar vigilante. Depois, por que essas deficiências acontecem nesses pacientes, né? Depois a gente vai falar sobre as 4 deficiências. Não vou me estender muito não, viu? Não se preocupe, é mais só para falar aqui para você entender. E depois o que é que a gente pode fazer, né? É sobre essas deficiências que são comuns. Mas vamos lá, começando aqui com Crohn e RCO. Começa assim, ó. Eu quero que entre na tua cabeça que, né, tem esses dois tipos de doenças inflamatórias intestinais. Você provavelmente sabe disso, se não está entendendo agora. Só que o paciente com Crohn, ele tem, é como se ele tivesse maior risco de ter essas 4 deficiências e as outras também. Tá entendendo? O paciente com Crohn, eu quero que tu entenda isso, porque se você tem Crohn é para você ficar ainda mais vigilante, que eu falei anteriormente, entende? Eu não tô falando se você tem a retocolite ulcerativa que tu pode relaxar também, tá? Porque a gente é assim, né? Se um tem maior risco, aí a gente, então do outro lado não vou fazer nada, vou ficar com os pés levantados pro ar. Não, claro que não.
Mas se tu tem Crohn, você tem que ficar vigilante 2 vezes mais do que se você tem doença, ou se você tem a retocolite ulcerativa. É isso que eu quero que tu entenda. Por quê? Vamos pensar anatomicamente. Qual é a diferença do Crohn para a retocolite a nível de inflamação intestinal? A retocolite, ela fica só na porção final do intestino, ou seja, na última parte do intestino, que é o intestino grosso, entendeu? E nessa área do intestino, os processos de digestão e absorção são muito menores do que na parte inicial do intestino, entendeu? Que é onde o Crohn ele acaba sendo mais frequentemente acometido. Não só lá, né? O Crohn ele tem uma característica especial de que ele pode atingir qualquer parte do intestino. A última, a primeira parte, enfim. Abre parênteses aqui, o intestino é dividido em duas partes, tá? O intestino delgado, que é a primeira, que é essa grande, ele é enorme, esse intestino delgado. Tá bom? Ele é enorme mesmo, e é onde acontecem os maiores processos de digestão e absorção, e o intestino grosso, que é a segunda parte do intestino, que é esse final, onde ele é menor, onde as evacuações são formadas lá, onde você absorve mais água, onde você não absorve tantos nutrientes. Fecha aspas, só para tu entender aqui o que eu estou tentando te passar. Então, na retocolite ulcerativa, atinge essa última parte, e no Crohn voltando, ele atinge essa primeira parte do intestino. E essa característica especial dele é que, apesar dele atingir qualquer parte, ele atinge mais essa primeira parte, especialmente o íleo intestinal. É muito provável se você, né, recebeu o diagnóstico ou tem algum paciente com Crohn, você vai ver lá frequentemente isso acontecer. Íleo inflamado. Ileite inespecífica é muito comum. Quando o paciente está em processo de diagnóstico, o médico ainda não quer bater ali o martelo, né, para falar é Crohn, não é. Aí ele bota lá ileite inespecífica e ainda continua fazendo o processo de pedir exames, pedir calprotectina fecal, pedir exames de sangue, outros marcadores até fechar o diagnóstico. Então, o Crohn ele tem essa característica de inflamar essa primeira parte do intestino, que ela é responsável realmente pela maior parte de digestão e absorção dos nutrientes. Logo, entende-se que esse paciente tem maior risco de ter deficiências. Então, por exemplo, é muito mais comum você ver pacientes com Crohn com deficiência de ferro, B12, vitamina D, ácido fólico do que o paciente com retocolite ulcerativa. Eu não tô falando que esse outro aqui não tem, viu? Ó, eu tô falando pela segunda vez. Não tô falando que na RCU esse paciente não tem. É claro que tem. Eu tenho muitos pacientes com RCU. Mas no Crohn é mais frequente e mais grave, certo? Então eu quero que nesse primeiro ponto do vídeo você já compreenda isso. Tem Crohn, liga aí teu alerta na 2 vezes, né? Sei lá, o alarme 2 vezes. Agora, por que que acontece esse processo de deficiência, né? Nas doenças inflamatórias intestinais? Por quê? Elas são chamadas, né, as doenças inflamatórias intestinais, de condições desabsortivas. Então, o que é que acontece? Qual é a característica principal da doença inflamatória intestinal? Já está no nome. Doença inflamatória intestinal. Então, a característica principal aqui está na inflamatória. E a inflamação, eu já gravei alguns vídeos aqui explicando quais são as repercussões da inflamação no intestino, né? Já gravei, mas eu vou pontuar novamente aqui para você ficar a par da situação e a gente às vezes precisa de repetições para aprender mesmo e para entrar na nossa cabeça. Então, o grande problema da inflamação no intestino e como ela faz com que a gente não consiga absorver direito as coisas, no caso desse paciente com doença inflamatória intestinal, é porque a inflamação, pessoal, ela consegue modificar a funcionalidade do intestino. Imagina teu intestino como uma casa que estava tudo direitinho, bem arrumadinho, né? As coisas no lugar, em cada lugar e tudo mais, funcionando bem aquela casa, né? Bem harmoniosa assim. Música clássica tocando, aquela cena lá, enfim. Agora imagina que quando a inflamação chega, essa casa, imagina a inflamação como um primo teu bagunceiro, velho.
Eu acho que todo mundo tem alguém na família que é sem noção, né? Que é sem noção mesmo, assim. Então imagina aquele teu primo que chega pra passar lá as férias dele na tua casa, porque tu mora na praia, perto da praia ali. Aí o cara chega e ele começa a bagunçar tudo, tira as coisas dos lugares e não bota de volta. Ele tira a música clássica e deixa tocando lá um funk pesado. Fica uma bagunça, entra e deixa sujeira, vai fazer uma coisa na cozinha e não lava as coisas, assim, tá entendendo? Então a inflamação, tô trazendo esse exemplo aqui besta aqui só pra tu entender o que eu quero falar. Então a inflamação intestinal, ela faz as mesmas coisas. Ela muda a funcionalidade desse intestino que antes estava arrumado. Então, por exemplo, a inflamação diminui a produção de enzimas. Enzimas são proteínas que a gente produz no nosso intestino que digerem os alimentos. Então, se a inflamação diminui a enzima, as enzimas, essa produção natural, isso significa o quê? Significa que você não vai digerir os alimentos direito. Abrir parênteses aqui, eu sempre falo isso. Isso é muito comum na questão do leite e dos seus derivados. Durante a crise que a inflamação está alta, essa inflamação causa essa que a gente chama o termozinho no inglês de down regulation. Ou seja, ela diminui a produção e a atividade da enzima que digere o leite, né, a lactose, que é a lactase. E é claro que isso vai levar a uma intolerância à lactose nesse paciente, entendeu? Durante a crise. Então não é interessante realmente ele beber laticínios, comer laticínio de maneira geral na crise. Só que graças a Deus a gente tem um mecanismo de feedbacks, de retornos. Quando a inflamação cessa, as enzimas voltam a ser produzidas, se não normalmente, mas elas voltam a ser produzidas. Então tem paciente que vai ficar intolerante à lactose só durante a crise, e haverá pacientes que vai se estender, vai ficar realmente intolerante por toda a sua vida. Fecha o parênteses. Então, a inflamação ela reduz a produção dessas enzimas, ela diminui os transportadores, porque a gente absorve proteína, a gente absorve carboidrato, a gente absorve vitaminas, minerais através de transportadores, que são como se fossem pequenas portinhas, que estão espalhados por todo o intestino, especialmente nessa parte desse intestino que o Crohn ataca, que é o íleo, por exemplo. Então, se a gente absorve as coisas por ele, né? Essas enzimas vão digerindo os alimentos até formarem micropartículas. E essas micropartículas entram através dessas portinhas e você absorve. E se espalha pelo seu corpo, né? Só que a inflamação também é como se ela fechasse essas portas. A inflamação, ela diminui essas portinhas, então você não consegue absorver direito. Então você não está digerindo direito as coisas. Você não está absorvendo direito e ainda vem os sintomas, ou seja, vem a diarreia frequente, aí você já não está absorvendo e você ainda está colocando coisas para fora do teu corpo. Então é óbvio que isso explica, e aqui é o ponto que eu quero que tu entenda nesse ponto 2. Isso aqui vai explicar por que que esse paciente tem tanta deficiência, por que que ele emagrece, porque ele está muito fadigado, porque ele está com anemia, entendeu? Então isso aqui é a explicação, tá? Então agora vamos para a parte 3 para tu entender quais são as 4, né, principais deficiências. Isso aqui que eu tô te falando é para você ficar consciente, para você conversar com um profissional que te acompanha, para você mesmo ir se preocupando com a tua saúde. Porque por mais que você tenha um profissional que lhe acompanhe, você tem que dar o primeiro passo em buscar ajuda, entendeu? É um trabalho de cooperação, repito. É o profissional, você tem que encontrar realmente um profissional que entenda desse negócio. Inclusive um conselho de amigo aqui, tá bom? Procura um profissional que realmente entende de doença inflamatória intestinal. Cara, vai ser muito melhor para ti, vai ser muito mais esclarecedor, vai ser muito mais direcionador para o teu tratamento. E não é só na questão das DIs, tudo deveria ser assim. Sei lá, se você tem diabetes, vai para um profissional que trabalha mais nessa área da saúde, um nutricionista que é dessa área, um médico endócrino que é dessa área, entendeu? As coisas têm que ser assim, entre outros, mas vamos lá.
A primeira deficiência mais comum aqui é o ferro. Isso aqui eu acho que não é novidade para ti, né? Então é por isso que frequentemente esse paciente está com anemia, fadiga e fraqueza, entendeu? Por quê? Porque o ferro ele é usado exatamente para a produção dos glóbulos vermelhos. Se não tem ferro, esses glóbulos vermelhos, né, que carregam oxigênio pelo nosso corpo e tudo mais, não vão ser produzidos adequadamente e você entra em anemia. Então, você tem que ficar monitorando o ferro. Tem que ficar monitorando o hemograma, o ferro, a ferritina. Olha só, exames né, que são indispensáveis mesmo. A ferritina avalia os estoques. O hemograma avalia se você está com anemia ou não. A ferritina é o estoque de ferro, tá? Então é como se você tivesse um banco de ferro no teu corpo, tá? Todo mundo tem um bancozinho de ferro que a gente armazena na forma dessa ferritina. E essa ferritina ela vai mostrando como é que tá esse banco. Ah, esse banco é igual a economia. Ah, esse banco aqui tá com muita reserva, então tá ok. Ah, esse banco aqui tá com uma baixa reserva, então a gente consegue perceber essas coisas. Então, ferritina é um exame indispensável. O hemograma ele já avalia se você já está com anemia ou não, pré-anemia. Aí a gente tem o ferro sérico, que é para entender como é que está o metabolismo do ferro no teu corpo, entre outros marcadores. Então, ferro aqui é o principal, diria assim, né? O mais frequentemente encontrado em estado de deficiência. O outro aqui, pessoal, é a vitamina B12. Eu sei que hoje, né, graças a Deus, as pessoas estão ficando mais conscientes em relação à B12. Mas a B12, ela também em estado de deficiência, ela causa como se fosse não, é realmente uma anemia, entendeu? Só que é uma anemia de outro tipo. Então muitas pessoas às vezes achando que é só a baixa de ferro que causa anemia, não é verdade. A B12 também em estado de deficiência, ela causa um outro tipo de anemia, entendeu? Então precisa também ser investigado, especialmente aqui, repito, ó, no Crohn. Sabe por quê? Porque 95%, olha só, decore esse número. 95% da vitamina B12 ela é absorvida exatamente no íleo. Lembra que eu falei o que acontecia no íleo no Crohn? O íleo no Crohn ele é o lugar mais inflamado. Então, se ele é mais inflamado, ele diminui muito essas portinhas de absorção da B12. Entendeu? Então, a B12 no Crohn, meu amigo, é tiro e queda. Você está com essa deficiência, o que vai levar a anemia. Fadiga, às vezes a gente associa fadiga apenas ao ferro, né? Ah, tá fadigado, tá com fraqueza, deve ser ferro. Às vezes não é. Às vezes é a B12. Às vezes não, muitas vezes é a B12. Então fica também alerta em relação a isso. Então, se no Crohn você tem menos portinha da B12 no ilho, é tiro e queda. Esse cara tá sempre com essa tendência a ter essa deficiência. E o pior, é muito difícil subir a B12 no Crohn. Em alguns casos, né? Isso vai depender da atividade, né? Lembrando que a atividade ela se divide em leve, moderada a grave. A atividade é crise. Então, se a tua atividade é leve, é mais tranquilo. Se é moderada, agora se é grave, é difícil. Então, às vezes é necessário que realmente você partir para uma suplementação, não para uma suplementação oral, às vezes é uma sublingual. Às vezes é a intra, é a injetável, entendeu? Porque é difícil mesmo subir. E outra coisa aqui, pessoal, que a B12 também ela está muito relacionada à nossa função cerebral. Tem muitos trabalhos mostrando que no longo prazo essa deficiência ela também afeta a nossa função cognitiva, a nossa memória, ela afeta os nossos neurônios, afeta a função neurológica da coisa. Então é por isso que tem que ficar de olho, certo? A outra aqui, ponto 3 aqui, né, é a vitamina D, tá bom? Vitamina, eu tenho um vídeo, inclusive eu tenho um vídeo sobre B12 e vitamina D aqui, entendeu? Eu já gravei especificamente falando sobre essas vitaminas. Eu vou deixar aqui abaixo para que você assista. Assiste mesmo, é sério, assiste. Tem dois aqui. Vai estar B12 e D. Assiste, mas sobre a D, não é bem que a gente não consiga absorver a vitamina D, até porque ela é produzida também através da pele. Ela não precisa de portinhas assim para ser absorvida no intestino. O problema aqui
Aí aqui é interessante, isso aqui são coisas mais recentes mesmo, de trabalhos, de artigos científicos. É como se a inflamação ela diminuísse os status de vitamina D. Então, é como se a inflamação no corpo, no intestino, enfim, ela diminuísse a ação da vitamina D e a sua atividade, a sua ação. E até os seus status também são reduzidos, entendeu? Então, isso aqui, essa deficiência, ela está mais associada a esse processo inflamatório de diminuindo a atividade da vitamina D do que uma diminuição da absorção, digamos assim. E tem muitos trabalhos mostrando que a vitamina D ela tem esse efeito que a gente chama de imunomodulador. Ou seja, ela melhora o nosso sistema imunológico, digamos assim. Então é sempre importante você também estar avaliando seus níveis de vitamina D. Abrindo outro parênteses, velho, não precisa também tu ficar naquela loucura de querer ter um nível de vitamina D acima de 100, 80, sei lá, não. Não precisa disso. Pelo menos essa é a minha opinião hoje. Eu acho que isso é um discurso extremamente exagerado de, especialmente nutrólogos que estão falando sobre isso. Ah, tem um nível, isso já, na verdade, nível de vitamina D acima de 100, na verdade, chega até a ser perigoso para o nosso corpo, por alguns motivos. Entendeu? Como, por exemplo, calcificação de artérias, enfim. Então, não precisa dessa loucura. Você precisa ficar dentro daqueles níveis. Ah, Ítalo, mais uma vez um paciente falou, ah, Ítalo, mas doenças autoimunes precisa ficar muito alto. Não precisa. Você precisa ficar um pouco mais alto do que seria a recomendação, que seria acima de 30 nanogramas. Você precisa ficar ali com 40, quem sabe 50. Agora não precisa ficar exagerando, não. Certo? Não precisa mesmo. Então, vitamina D é essa, que é bem comum, e eu tenho um vídeo completo aqui, também vou deixar abaixo. E por fim, é o ácido fólico, né? O ácido fólico é a vitamina B9. E essa vitamina B9 também, ela em deficiência, ela pode participar de processos também que levam à anemia. Então, olha só que louco. 3 deficiências aqui que podem levar a situações de anemia. Ferro, que é o principal, a B12 e a B9. Tá entendendo? Então, não é só o ferro. Então, ela está muito relacionada também à questão de anemia. Essa vitamina aqui também, a B9, ela está muito relacionada, pessoal, à replicação celular, à renovação celular. Então, a deficiência dela também pode, de algum modo, direto ou indireto, prejudicar o processo de cicatrização da mucosa. Porque, lembre-se, né? Na doença inflamatória intestinal, na crise, a nossa a mucosa intestinal ela fica extremamente inflamada, né? Por conta da inflamação. E ela vai como se fosse ferindo mesmo, né? Vão formando feridas, né? Fissuras, ulcerazinhas. Então, essa vitamina aqui, ela ajuda no processo de cicatrização. Então, se ela tá baixa, é como se isso pudesse, de alguma forma, interferir nesse processo. Então, tem suplementação também de B9, né? Que seria o ácido fólico, enfim, tá bom? Então, essas aqui são as 4 vitaminas que eu queria conversar contigo, que são mais frequentemente reduzidas e estão em estado de deficiência nas doenças inflamatórias intestinais. E para encerrar, eu quero, é mais como conselho mesmo. Não quero te aconselhar o que eu tava até pensando como é que eu ia falar isso. Tua cabeça tem que começar a pensar de uma maneira mais preventiva do que apagar fogo. Entendeu? Eu sei que isso também vai depender muito do profissional que tu tá. Se ele é um cara realmente mais especializado, se não é, né? Se é um cara mais assim, realmente tá preocupado ali em cuidar da tua saúde, enfim. Como é que eu quero te explicar isso? Imagina que tu tem um carro. Se você faz a revisão nesse carro pelo menos 2 vezes por ano, você está prevenindo que problemas graves aconteçam com o seu carro. Então, por mais que você tenha gastos ali 2 vezes por ano, é um gasto que, né, faz ali falta, querendo ou não, né, financeiramente dizendo, você está prevenindo que você tenha um gasto ainda maior se o carro quebrar de uma vez. Porque o que que acontece? Às vezes as pessoas passam um ano sem fazer revisão no carro e de repente ele dá uma perda total lá, um problema no motor, sei lá. Aí quando você vai ver, ó, tem mais jeito não. Tem que comprar outro carro. Sei lá, né? Já aconteceu, já vi exemplos assim. Ou então, tu vai ter que gastar agora aqui R$ 5.000 pra arrumar o motor, sei lá, entendeu?
Então é pior, cara. Então é pior a gente querer resolver um negócio quando já chegou o problema do que prevenir o problema. Entendeu? Então, é por isso que é interessante você fazer periodicamente esses exames, uma, duas vezes por ano, às vezes 3 vezes, né? A cada 3 meses, perdão, se você tiver ali com crise, né? Na crise você precisa avaliar melhor, porque na crise que a inflamação tá alta, que esses marcadores, né? Essas deficiências, elas tendem a piorar, tendem a diminuir. É o ferro baixa na crise, a D, a B12, o ácido fólico, entre outros, tem muitos outros aqui, são os 4 principais apenas. Entendeu? Então, é pra tu ter essa mentalidade de tipo, não deixa virar um problema pra depois tentar resolver. Porque é muito mais difícil você, por exemplo, tirar o paciente da anemia do que prevenir a anemia. É muito mais difícil você aumentar a B12, ela estando baixa, do que você ir aos poucos e avaliando, aí vai comendo alimento mesmo, que é fonte de B12, sem precisar ir logo para a suplementação, entendeu? Então é mais inteligente, é mais eficiente prevenir do que ficar apagando fogo, entende? Então era isso que eu queria passar para ti. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, se você deixa um comentário aqui também abaixo, isso me ajuda também a entender quem é você, qual a situação que você tá. Isso me dá também, você pode me dar uma ideia de vídeo que quer que eu traga aqui pro canal, tá certo? Então, até a próxima. Deus abençoe e fique em paz.